Bom dia para você, uma boa segunda-feira, dia 27 de abril de 2026. Todas as entrevistas, o podcast que tem acontecido aqui nesse estúdio, todos eles têm uma relevância muito grande, mas hoje eu vejo uma relevância um pouco maior do que as demais, exatamente por conta da importância que esse evento requer. Recebendo aqui o Alessandro Furini, que é presidente do GAP e presidente da Cressol também, o Carlos Alberto Rezende Teixeira, ele que é da PRF, mas também está muito ligado aos órgãos de segurança. Agradecer a presença da Leurides Monhol, que é tesoureira do GAP, né? Mas ela também tem a sua vida voltada, é contadora. E recebendo o Ayrton Tonello, que é o diretor da Salvipa, Sarandi e Carazinho, mas que é conselheiro do GAP. Vou começar com o nosso presidente. Bom dia a todos. Presidente, bom dia. Tudo bem contigo? Bom dia, Juarez. Bom dia a todos os ouvintes aí, seguidores da Minuano. Bom dia especial aí também para o Ayrton, que está aqui, a Leurides, né, o Rezende. Estão aqui nos acompanhando hoje. E com certeza é um momento especial, né? Possa aí, fazer também uma divulgação aí também, conversar um pouco aí com a população, explicar um pouco mais o que é o GAP, né? Então acho que é importante a gente reforçar isso. E também, é claro, né, reforçar aí a participação do GAP na FEISA, né, Juarez? A feira está prestes a começar e o GAP se marcou presença. E eu acho que desperta de uma forma bastante importante exatamente essa condição, né? Esse grupo de apoio. Quando as forças constituídas são respeitadas, a sociedade é melhor. Ayrton, bom dia, tudo bem? Você é nosso conselheiro. Bom dia, Juarez. Bom dia aos ouvintes da Minuano e aos amigos aqui, a Alessandro, a Rezende e a Leurides, que fazem parte do GAP. Satisfação muito grande estar aqui participando dessa divulgação da função que o GAP exerce hoje na comunidade, né? Acho que é muito importante a gente esclarecer também para a comunidade, né, a função que realmente o GAP exerce, que é o Grupo de Apoio à Polícia. Então, isso vai a Polícia Civil, Brigada Militar, a PRF, ao Corpo de Bombeiros e ao Penal. Então, isso faz parte do GAP. Leurides, tudo bem com você? Bom dia, a nossa tesoureira. Bom dia, Juarez. Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Rezende, Alessandro, Altonello. Estamos aqui se doando um pouco para a comunidade também, que nos acolheu aqui nesta cidade, para retribuir um pouco. Acho que todo mundo poderia se doar um pouquinho, que daí engrandece mais a comunidade. Porque aqui todos têm as suas atividades, suas funções, mas estão doando algo muito precioso que é o tempo, né? Exatamente por conta do GAP. E agora vamos conversar também com o Carlos Alberto Rezende Teixeira. Tudo bem com o senhor? PRF. Bom dia, Juarez. Bom dia, ouvintes da Rádio Minuano. Aos nossos amigos aqui da mesa, o Tonello, o Alessandro e a Leurides, né? E estamos representando hoje a PRF aqui, mas também as outras forças de segurança, né, que infelizmente não puderam comparecer aqui na entrevista, e dizer que a PRF já participa há muito tempo aí da FEISA e estamos já fazendo toda a logística para chegar aos os veículos que nós vamos expor ali, e também para nós trabalhar ali a questão da educação para o trânsito, que é uma bandeira que a PRF trabalha muito e que também acredita muito. E estamos mais uma vez aí na FEISA para tentar desenvolver da melhor forma possível esse trabalho. Aproveitar o ensejo aqui também para dizer que a Rádio Minuano vai desenvolver uma campanha de trânsito e com certeza vai acionar o GAP, os seus conhecimentos e os demais que fazem parte desse contexto. O Sarandi hoje vive um momento bastante difícil em relação ao nosso trânsito, e o que me chama bastante atenção é que o próprio motorista que comete a gafe no trânsito é o que fala mal do outro. Seja o motorista que você gostaria que os outros fossem para com você. Explica, por gentileza, nosso presidente, o GAP e as suas funções. Então, Juarez, brevemente aí vou tentar explicar um pouco, né? Aqui está, eu assumi como presidente do GAP, né, no ano passado, em junho, né? Antes estava o Tonello, o Ayrton, aí teve uma caminhada, a Leurides, né? Também foi presidente, hoje continua na diretoria nos apoiando, vários aí que passaram, né, até aqui. Agradecer aí a todos, né? Desde o primeiro presidente, né? Iniciou lá em 2002 o GAP, e muito numa demanda, né? Numa necessidade, né? Eu sempre digo que as coisas surgem dentro de uma necessidade, né? E hoje as nossas, inicialmente foi, né? Mais da Polícia Civil, né? No início, quando o GAP surgiu,
algumas demandas que até então não eram atendidas pelo Estado. Né? E quando a gente fala em demandas, entra em demanda da parte humana, também apoio, mas também financeiro. Né? Então o GAP ele surgiu como um braço, né, um apoio para os órgãos de segurança. Né? E hoje o Tonelo trouxe aqui, mas a gente contempla todos os órgãos de segurança. Né? Então tem aqui os bombeiros, né, a PRF, a Polícia Civil, a Penal e a Brigada Militar. Né? São 5 hoje órgãos de segurança que o GAP apoia, né? E apoia em vários momentos, né? Apoia em várias ações, né? Que os órgãos fazem, né? Dentro da comunidade. Apoia também no momento de buscar algum recurso, né? Perante a órgãos oficiais e também perante empresas, né? Porque tem muitas demandas do dia a dia, né? Que muitas vezes o próprio Estado ou o próprio governo não consegue atender, né? Na velocidade que esses órgãos precisam para manter um atendimento qualificado, um atendimento de fato que consiga, né, apoiar a comunidade, né? Então o GAP ele entra como um braço, né, para auxiliar na busca desses recursos, intermediar isso para que a gente possa estar aí auxiliando no dia a dia, né, dessas entidades. Então ele surgiu lá em 2002 com essa necessidade e vem se fortalecendo, né? Vem ganhando aí cada vez mais força. E de reforçar aqui que todos hoje temos uma diretoria aí dentro do GAP, todos são voluntários, né, que estão hoje atuando dentro do GAP, né, então temos aí desde conselheiros, né, Leorides aí que fazem parte, a Leorides que faz a parte aí da contabilidade, né, hoje estamos aqui dentro da diretoria do GAP, né, só para reforçar aqui também e agradecer a todos e colocam o nome à disposição, né, nem todos conseguem, né, muitas vezes no dia a dia apoiar, mas todos fazem parte e nos ajudam a construir, né? Então eu assumi como presidente no ano passado, depois do Tonelo, né? O Elvio Debona da Cotrizal é nosso vice-presidente, a Euridice tesoureira, né? O Patrick Gobi também é nosso tesoureiro, o Joel de Brito é secretário, o Roberval Scopel também faz parte da diretoria, é secretário. Aí dentro do conselho também temos aí o Daltro Signor, mais conhecido como Choro, né? O Nilson Rempel, né, o Rembecker, o José Henrique Grossi, o Piti Grossi, o Eleandro Milani, o Tonelo e o Cezimbra, né? Também o delegado Cezimbra aí também faz parte da diretoria. Então, em resumo, né, o GAP ele é uma entidade, né, sem fins lucrativos, uma entidade de apoio aos órgãos de segurança, né? Dentro das necessidades das ações do dia a dia que eles precisam. Às vezes é uma melhoria, uma reforma, é a compra de um computador, né, Leorides? Muitas vezes é a troca de uma lâmpada lá, de uma viatura, numa sinaleira que muitas vezes demora meses, né, para o Estado repassar o recurso. O GAP vai pleiteando esse recurso junto a órgãos oficiais, né, públicos também, e também privado, né? Tem várias empresas hoje que ajudam o GAP, né, ajudam aí bancando com valor, né, um valor mensal aí que a gente possa estar auxiliando nessas, muitas vezes, pequenas reparos, pequenas reformas, mas também grandes reformas, né? Lá na PRF, né, Rezende, foi feito lá na gestão do Ayrton, né, uma grande ampliação, lá, uma grande reforma. Depois os colegas podem auxiliar aqui, contemplar, né, essas ações lá na PRF. Eu sei que não tinha um auditório, né, não tinha um espaço para treinamento, né, Rezende? Exatamente, que se fosse feito projeto e colocado em licitação, talvez daqui uns 10 anos, 20 anos, ficaria pronto, mas com toda essa intermediação do GAP, aí, hoje a gente tem um local lá muito bom, inclusive a gente usa aquilo até na questão operacional, né? Então são cursos que são feitos lá, palestras, recentemente, agora só para citar uma palestra que nós fizemos lá, com os motoristas da Secretaria de Saúde de Sarandi de Constantina, onde foi feito uma formação com a PRF e o SAMU na questão da condução do veículo, dos acidentes que andaram acontecendo, né, que a gente sabe que são muito comuns, infelizmente. Então foi feito também, e tudo isso aí com essa infraestrutura lá, que hoje só está lá porque a gente teve o apoio do GAP. E o GAP, ele é uma instituição que existe aqui em Sarandi, ela não é estadual, não é nada disso, né? Sarandi teve a iniciativa em 2002, como você mesmo falou, e idealizaram o projeto, e hoje ele está existindo aí, fazendo esse trabalho tão bonito que, diga-se de passagem, que é cotidiano, mas ele aparece mais durante a feira, que o pessoal vê os carros lá, o pessoal trabalhando, mas na verdade ele está todos os dias atuando de uma forma ou de outra, né? Exatamente, é isso que eu ia reforçar, né? Praticamente a comunidade não vê a atuação do GAP, né? E a gente também não vai para a mídia, não divulga o nosso trabalho, porque não é esse o objetivo, né? O objetivo é dar apoio e dar esse suporte para os órgãos, para as entidades, né? Então tem muitas ações que foram feitas, né? Eu sei que lá na delegacia, né, teve uma sala também que foi inaugurada lá, né? O GAP apoiou, né? A Sala das Margaridas, né, Leorides? A Brigada Militar não tinha um banheiro feminino, né?
Foi feito vestiário. feminino, porque tem o pelotão feminino, mas não tinha acomodações para as meninas lá. Lá na PRF também, se eu não me engano, não tinha um Não espaço tinha. lá para as mulheres, né? Não pras tinha, policiais hoje ficar. tem o dormitório e o banheiro, né? Então, todas essas ações, conforme as demandas, né, que os órgãos vêm trazendo, o GAP vai pleiteando, né? Então, a gente vai buscando esses recursos através de empresas, doações, né? E aí, assim, a gente vai conseguindo viabilizar, né? Através de emendas impositivas, né? Recursos, muitas vezes, que vêm do judiciário, doação das empresas, né? Então, tudo isso é uma forma do GAP conseguir concentrar isso através das demandas, dos projetos que vêm, né, dos órgãos, e assim que a gente Qual possa que é o executar. período da gestão sua como presidente, por exemplo? Então, já foi eleito no ano passado, junho do ano um passado. ano? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então, junho do ano que vem, a gente passa o bastão aí para outro, né, Luiz? Perguntar para o Ayrton. Ayrton, durante a sua gestão, como é que foi a experiência para você, os trabalhos desenvolvidos naquela época? Juarez, de uma forma geral é gratificante, porque aquilo que a gente falou, a gente doa o tempo, né, para o benefício da comunidade como um todo, né? Nunca buscando o benefício próprio ou a exposição própria da pessoa, né? Mas, enfim, buscar o benefício daquilo que realmente é necessário e que a comunidade precisa e que o órgão necessita para poder prestar um bom serviço para a comunidade. O Rezende acabou de comentar aqui, foi feita uma melhoria lá na PRF, que realmente, se fosse pelas vias oficiais, recursos da PRF ou né, isso demoraria 10 anos, e foi feito em 1 ano e meio. Né? Então, esse é o trabalho voluntário que o GAP desenvolve na comunidade, né? Sem buscar visibilidade política. Não tem uma promoção, né? Não, exatamente. Eu particularmente não gosto muito da visibilidade, eu gosto de fazer o trabalho sem muita visibilidade e pronto. E está lá a sala pronta, com banheiro e dormitório masculino e feminino. Lá na Brigada Militar também, com emenda impositiva da Profetate, foi feito a reforma lá na Brigada, foi feito piso novo lá na Brigada também, que estava, né? Então, essa é a função do GAP. Só fazer Eu quero colocar à disposição para o microfone, eu não quero cadenciar, parece um jogralzinho fulano Beltrano. Não, a nossa conversa é exatamente essa. Você fique à vontade, os demais também podem. Fazer um parênteses também, que assim, ó, a Brigada Militar, ela não atende só Sarandi. Aqui ela atende Barra Funda e Nova Boa Vista, assim como a Delegacia de Polícia também atende os municípios vizinhos. Ressaltar que Barra Funda também contribui mensalmente com valor para dar um apoio para a Civil e para a Brigada Militar. Boa Vista também já fez um repasse ali de recurso para atender essas necessidades. E como a gente tem a Penal, que atende a região, então surgiu a necessidade também de não só o município de Sarandi contribuir com as melhorias que se faz necessário, já que vem presos de outros municípios de outras comarcas, e nessas comarcas pedir recurso para fazer a ampliação, reforma, que também foi feita no presídio, que agora tem um pavilhão lá para terceirização de indústria, uma fábrica. Então, são tudo recursos que vêm também de outras comarcas. Nesse sentido, queria fazer esse parênteses para atender. Nós estivemos lá na Expo Direto e aí a PRF está fazendo um laboratório para as crianças muito importante sobre educação no trânsito. Foi uma ação bastante interessante. Eu vi que o pessoal estava muito envolvido e a criançada de um jeito bem criativo para atrair, porque hoje, em função da tecnologia, uma vez uma bola de gude, o jogar futebol com a cabeça da boneca, bateu uma penalidade, tá bom. Hoje não, ela está muito lá na frente, então tem que inventar para atrair. Eu percebi que havia uma fila de crianças sorrindo lá para entrar no cinema lá para ver essa parte aí. Exatamente, Juarez. Infelizmente, não foi possível nós conseguirmos a carreta do cinema rodoviário. A carreta do cinema rodoviário, ela ficou disponível para o estado do Rio Grande do Sul só no mês de março. E o evento que nós tínhamos em março foi a Expo Direto, que nós colocamos a carreta lá, que é uma ferramenta maravilhosa, só tem 2 no Brasil inteiro. E aí essa carreta veio com 4 policiais de Santa Catarina, o motorista da carreta, é só ele que dirige a carreta, é ele que faz a instalação. Quando a gente chega lá para ajudar ele, é só com a orientação dele, né? Até para
para que tenha uma durabilidade maior, aquele é um equipamento muito caro. Infelizmente, para Sarandi, a gente não vamos ter disponível a carreta, mas aqueles outros equipamentos que nós colocamos lá, como o Camaro, as motocicletas, nós pretendemos trazer aqui. E também o uso do camaradinha, reunindo a criançada ali, fazendo dinâmicas, e essas dinâmicas sempre visando colocar assim na mente, no coração das crianças, a preocupação com o comportamento delas. Então, o nosso trabalho principal ali é chamar a atenção das crianças através de um Camaro, que é uma viatura maravilhosa, né? Inclusive é um veículo que é apreendido do narcotráfico, que foi destinado para a PRF, assim como a motocicleta, uma delas que virá para cá também, ela é fruto de uma apreensão do narcotráfico. Inclusive essa motocicleta foi na nossa delegacia aqui, que foram presas 3 motocicletas. Eles foram pegos ali próximo a Pontão, Ronda Alta ali, né, que estavam sendo monitorados pela nossa inteligência e as nossas equipes operacionais foram lá e prenderam os motociclistas com cocaína. Eram 3 motocicletas de luxo e essas motocicletas foram destinadas para a PRF e uma delas ela vai estar exposta ali na feira. Então a gente convida todos, né, crianças, adultos, para que passem lá. No nosso stand não terá só a PRF, lá vai ter viatura da Polícia Penal, dos bombeiros, da Polícia Civil, da Brigada Militar e também essas motocicletas, né? A gente pretende trazer também uma Harley Davidson e essa motocicleta, uma BMW 1250, essa que eu estava me referindo aqui, que é apreendida do narcotráfico, além do Camaro. Então esses equipamentos para atrair as pessoas e as crianças lá, para tirarem uma foto, mas também para receber uma mensagem, principalmente quanto ao seu comportamento. Estava falando aqui, né? O motorista, muitas vezes, ele coloca a culpa no outro, mas o que a gente pretende trabalhar, o que a gente imagina que é o correto trabalhar, é o comportamento individual de cada um. Se a gente quer fazer com que o trânsito seja melhor, e a gente coloca isso para todas as situações, todos os ambientes em que uma criança ocupa, né? Que o comportamento dela é que vai fazer diferença. E se nós conseguirmos fazer com que essa criança ela vá crescendo com essa mentalidade de que o comportamento dela é que vai fazer diferença, meio caminho andado, esse né? é o nosso objetivo. Aí, presidente, só complementando, né, a PRF, a delegacia é aqui, a sede é aqui em Sarandi, né? Então, vamos dizer assim, o centro nervoso da PRF é aqui, né? E só complementando, quantas cidades hoje a PRF, ou quantos quilômetros de rodovia a PRF hoje, só para os ouvintes entenderem o trabalho da PRF também, né? Ah, sim. A PRF de Sarandi hoje, ela é a maior delegacia do estado do Rio Grande do Sul. Em questão de apreensão de drogas, ela normalmente, a cada ano, é em torno de 40% a 60%. Então, praticamente a metade da droga que é apreendida pela PRF no Rio Grande do Sul, a PRF é a polícia que mais apreende drogas no Brasil, essas drogas são apreendidas aqui na nossa delegacia. Hoje a delegacia de Sarandi, a 8ª delegacia, até uns 8, 10 anos atrás, era as unidades de Sarandi e Seberi. Se não me falha a memória, 2017 foi englobado a Sarandi a delegacia de Passo Fundo. E a delegacia de Sarandi passou a ser a 8ª delegacia, se transformando na maior delegacia do estado. Hoje nós temos em torno de 90 policiais lotados na 8ª delegacia, de um total de aproximadamente 700 no Rio Grande do Sul, 90 são lotados aqui na nossa delegacia. Se não me falha a memória, mais de 850 quilômetros de rodovias federais que nós atendemos. Eu não saberia aqui dizer os municípios, mas eu acredito que deve passar de 100 municípios em que a nossa delegacia. 800 km, né? Mais de 850. Mais de 850. Isso. De malha. Veja, e essas colocações, sabe que eu falei da importância da entrevista com vocês, das conversas, podcast com vocês, exatamente para colocar essa pauta. Muitas vezes não para pensar. Hoje nós temos aqui em Sarandi, olha a importância do nosso município e a responsabilidade que o GAP tem. Temos em Sarandi a maior delegacia do estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Isso contextualizando, tem muitas coisas importantes que o nosso município, pela topografia, pela malha rodoviária, por tudo que representa.
E parece que o Brasil foi um país que foi descoberto não há 500 anos atrás, mas foi descoberto há 50 anos atrás. Porque nós temos que avançar muita coisa. Nós temos que ter um entendimento dessas condições. Por exemplo, hoje o nosso município ele vem num crescimento e essa educação do trânsito, nosso comportamento quanto cidadãos tem que crescer junto. E a gente observa muita coisa. Eu estou fazendo um estudo, senhor Carlos, sobre o que nós temos de bom e aquilo que nós precisamos melhorar. Isso tudo parte de um comparativo com outros municípios. Por exemplo, nós temos que entender que o nosso município tem que avançar, tem que crescer. Hoje nós temos umas leis muito rígidas. Esse muito rígido não é depredação. De meio ambiente, por exemplo. Eu não posso deixar de construir uma obra muito grande por causa de um pé de timbó. E eu me baseio isso em depoimentos de secretários de desenvolvimento que mandaram derrubar uma árvore nobre porque ali seria construído um prédio. E o pessoal foi lá e deu. Municípios vizinhos é flexível. O nosso trânsito tem que andar para frente. E eu acho que o nosso trânsito. Por exemplo, uma faixa de segurança, todo mundo sabe que é uma prioridade do pedestre. Mas eu não sei porque nós avançamos. Então eu acho que esse bater na tecla tem uma importância muito grande. Eu quero deixar os senhores à disposição para comentar esse assunto. Não, Juarez, aqui eu acho que bem colocado, né? E o Rezende traz aí um ponto muito importante. E muitas vezes a população não tem conhecimento, né? Da importância que tem todos os órgãos de segurança para o nosso município. E eu sempre digo que nós aqui em Sarandi somos privilegiados, né, Tonelo? Porque, olha só, a PRF está aqui, né? Está próximo, tem todos os outros órgãos de segurança que estão aqui dando apoio, né? A brigada, por mais que a gente sabe hoje das dificuldades que é enfrentado no dia a dia, né? Para conseguir prestar esse serviço com qualidade, mas nós temos um grande acervo, né? Ao nosso entorno aqui que nos permite dizer que Sarandi é uma cidade que tem todo esse apoio, né? E aqui o Rezende traz a importância que tem hoje a delegacia da PRF. E eu não tinha essa informação, né? Antes de estar na diretoria do OGAP, eu não tinha esse entendimento do quanto que era a maior delegacia aqui do estado que atendia. E assim como não tinha conhecimento, né, de várias outras demandas e ações que os outros órgãos de segurança fazem no dia a dia, né? Então, quanto importante que é a população contribuir, colaborar, né, com tudo isso, né, com os órgãos de segurança, com o GAP, com esse apoio, né, a gente sempre volta e meia tá batendo, né, de porta em porta, né, Leurides, pedindo um apoio, né, essa semana também tava falando com o sargento lá dos bombeiros, né, tava com uma dificuldade lá de comprar insumos básicos lá pro corpo de bombeiros, né, ó, preciso comprar desinfetante, precisa comprar isso, então assim, tem coisas que às vezes do estado demora muito para vir, né. Às vezes vem um equipamento, sim, lá de 2, 3 milhões, mas muitas vezes não vem, falta uma tampa de um tanque de combustível do caminhão, que pode perder ali numa ocorrência, e aí precisa 6 meses para conseguir resolver isso, né? Então o GAP entra em ação para tentar apoiar nesse sentido, e em várias ações, aqui tem inúmeras, né, centenas de ações que a gente faz e apoia para que esses órgãos possam continuar prestando um serviço com qualidade. E a gente sabe, né, Alessandro, que o cobertor é curto para todos os órgãos, né? Então, a função do GAP é dar aquela esticadinha lá para ver se consegue mais alguma coisa. Então, o GAP ele tem uma função, além de ter uma função muito importante, ele tem uma função nobre, né? Que é o calcanhar de Aquiles, que são os recursos, né? Sem recurso não se faz nada, né? Então, a função principal do GAP, na minha visão, Alessandro, é buscar os recursos e fazer a boa aplicação e a gestão disso. Eu quero agradecer, já passo para você, só dos seus apoiadores, já passo para o Leurides, viu? A cobertura desse nosso podcast com o apoio da Acisar, Diário de Novaes, do Cicobi, Ortobon Exclusiva, Cressol, aqui representada agora pelo Furini, Boa Vista Home Design, Restaurante Beiracampo, Laboratório Unilab, Viva Saúde Colchões, Sorveteria Lanchonete Bobinotti, Carresul Seguros, Pesque Pague Arco-Íris, Dragon Esportes, EG Empório dos Grãos, Sicredi, Gevânia Moda Íntima, Deputado Marcon e C Frisão Purificador de Água Europa. E nós agradecemos o apoio do ano inteiro que nós temos com a Salvipa também. Leurides, a palavra é sua. Eu só queria fazer uma colocação com relação aos valores que o GAP recebe. O que são de órgãos públicos, tipo, vem uma verba do GCRIM, um exemplo, ou vem a impositiva. Antes de ser disponibilizado este valor, primeiro tu apresenta um projeto. O projeto estando aprovado, vem o valor. Aí você tem que seguir à risca este projeto e é sempre feito a prestação de contas. Tanto do Ministério Público, já teve do MPT também.
E quando ocorre, às vezes, uma eventualidade, que nem ele colocou ali, numa ocorrência ali dos bombeiros, perdeu a tampa do tanque. Não tem projeto que contempla a compra de uma tampa. E o GAP também não possui recurso livre para atender essas demandas. Então, por isso que às vezes a gente bate na porta de empresas ou de pessoas físicas que também, se quiserem fazer doação, é bem-vinda, para atender estas pequenas demandas que não possui projeto, esse recurso livre, que tudo aí não precisa estar prestando contas aonde que foi gasto aqueles R$50, R$100, R$200. Eu entendo que a Leori está falando, por isso que eu falei que o Brasil parece que tem 50 anos. Ele tem que avançar. Veja bem, como que um órgão tão importante quanto o GAP precisa de tanta exigência para fazer um trabalho bonito que está fazendo. Eu até vou ilustrar isso. O empresário de Santa Catarina, ele doou R$500 para uma empresa de ônibus e foi preso. Aí a esposa do Alexandre, não vou entrar nesse mérito também, né? A esposa do Alexandre Moraes, 129 milhões e nada acontece. São dois pesos e duas medidas. Parece que a nossa nossa lei, justiça. A nossa justiça ela é diferente para alguns não é o mesmo peso e a mesma medida. Mas não é esse o mérito. O tempo passou voando. 10 minutos já ultrapassou um pouco, mas eu quero colocar à disposição aqui o microfone a todos vocês e dizer que é um prazer enorme poder discutir esse assunto e tão pouco. Aliás, presidente, nós temos que fazer mais incursões na mídia exatamente para que as pessoas entendam o valor que o GAP tem. Exato, duas coisas aqui para finalizar, Juarez. Inclusive, nós estamos programando aqui lançar, né, um programa também semanal aqui do GAP, né? E cada programa trazer um órgão de segurança aqui para falar sobre as ações, né? O que o Rezende trouxe aqui, né? Treinamentos, ações que todos os órgãos fazem, tem muita importância isso para a comunidade. Quero só aproveitar aqui a oportunidade de falar de um programa muito importante, né, Leorides, que é o PSEG, né? Um programa de incentivo ao aparelhamento, né, para os órgãos de segurança do governo do estado, tá? Então, ele está aberto, né? As empresas podem se cadastrar, né? Operacionalmente, e a gente pode até, a Leorides tem mais informações, mas é 5% de ICMS, né? Que a empresa pode destinar para esse programa. Ela entra lá no site do PSEG, tem os projetos em aberto, inclusive nós temos um projeto do Corpo de Bombeiros, né? Aqui, que é para compra de um desencarcerador, se eu não me engano, né? Que eles acho que é esse o nome um aparelho que eles precisam ali para auxiliar nos acidentes também. Hoje eu acho que eles têm uma gasolina, motor, enfim, querem um elétrico que vai facilitar, agilizar esse atendimento. Então tem esse programa aberto. Ele é um programa muito importante, tá? Do governo do estado do Rio Grande do Sul. Temos 65 milhões, se eu não me engano, é o montante do programa. Então cada município, cada empresa pode destinar, né, os 5% do ICMS para que a gente consiga, através de várias empresas, aqueles 5% que cada empresa doa, ela doa os 5% e deixa de pagar o imposto, né? Então ela tem esse apoio. Na verdade, né? Ele é descontado da tua Isso. guia do ICMS. Esse valor que você doa para este projeto que tu vai adotar ali, ele é descontado da tua guia. Em vez de repassar, digamos, 100% do valor da guia para o Estado, fica 5% do valor para esse projeto. E ressaltando que ele só vai ter validade até 31/12. Então, quem puder fazer essa doação quanto antes, melhor. Porque o ano que vem, como entra em vigor toda a reforma tributária, a gente não sabe como é que vai ficar essa situação, se é que ainda vai existir. E não tem mais uma contrapartida que tinha antes de 10%. Né? Então, as empresas, que já tem várias, inclusive a gente tem que agradecer aqui muitas empresas, não tem como citar o nome de todas, né, que apoiaram. Pra vocês terem uma ideia, a última viatura que veio agora da Brigada Militar aqui para Sarandi, né, que é um Corolla Cross, né, que foi através do PSEG. E eu estava no dia da entrega lá, e é importante só destacar isso, estava o Major de Carazinho presente, e ele disse que a última viatura que veio para Sarandi aqui, com recurso do bolso do governo do estado, foi um Prisma no ano de 2007. Então nós estamos falando de 20 anos atrás. Então, se não fosse através desses programas e das ações aqui, claro que tem muita ação que os municípios também auxiliaram na compra aqui de várias viaturas, mas o Você não sabe quem era o governador da época? Não lembro, Juarez. Não vou lembrar. Agora... Talvez não venha o caso, talvez venha o caso. Mas enfim, né? A última viatura que veio foi em 2007, né? Que veio para Sarandi. Então, olha só, através do PSEG, várias outras viaturas, né? Já vieram para cá. Assim como para outras cidades, né? Não só para Sarandi, né? Aqui estou destacando aqui. Então, a importância que tem, né, esses programas, e as empresas também podem auxiliar, né, reforçando isso, né? Destinando 5%, e tem muitas demandas aí, muitos projetos em aberto aí para a gente contemplar. O programa passou muito rápido, haja visto a relevância do conteúdo. Então, daqui para lá, eu vou agradecendo a presença do senhor
Carlos Alberto Rezende Teixeira. E aí eu perguntei, o senhor é parente do Victor Matheus? Talvez sim, talvez não. Eu canto, mas não é tão bem assim, mas pode ser que seja. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Nós que agradecemos também o convite dos nossos amigos do GAP aí, da Rádio Minuano, nos receber. Infelizmente, o nosso chefe, o inspetor Morbini, hoje ele não pôde comparecer aqui, mandou representá-lo, né? Mas a gente agradece e reforçando essa importância do GAP, né? O serviço público, qualquer instituição pública hoje, você estava falando aí, né, Juarez? Mas é muita burocracia. Às vezes, para uma coisa simples, não se consegue resolver porque é muita burocracia. E o GAP, além de arrecadar recursos, muitas vezes ele faz esse atalho para nós, né? Para nós, como instituições de segurança aqui no município. Então, agradecer ao convite e deixar o convite para todos aqui também para nos visitar lá na FEISA. Esse ano parece que a gente não vai ficar no mesmo local dos outros anos, que era na parte interna, né? Será na parte externa, mas deixar esse convite para o pessoal que for na feira, que passe lá no estande da área da segurança pública. E nós estaremos fazendo essa cobertura lá também. Agradecer a Leorides Monhol, ela não é lusitana, é italiana, que é a nossa tesoureira, por aqui, deixar claro isso. Ok, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse trabalho e reforçar o convite aqui do Rezende para nos visitar lá na feira, que todas as forças de segurança vão estar lá, colaborando também com a segurança do evento, frisar que é importante isso. Estar presente lá também reforça a segurança do evento num todo. Muito obrigado também ao Alessandro Furini, presidente do GAP e da Cressol. Obrigado, Juarez, pela oportunidade, Rádio Minuano, né? Reforçando mais uma vez o convite. E também aqui agradecer a CISAR, né? Em nome do Matias, aí, presidente da CISAR, agradecer por toda a feira, né? A CISAR então cede esse espaço aí para que o GAP possa estar presente. Então venha lá nos visitar, né? Faremos alguns sorteios lá também para as crianças, né, Leorides? Para atrair as crianças lá no estande do GAP. Então vamos estar lá com todas as forças aí, com certeza apoiando, e vai ser uma grande FEISA aí. Eu tenho certeza que o Alessandro dizia assim, venha nos visitar e fechar negócio. Isso aí, e a da Cressol também, né? E inclusive o nosso conselheiro Ayrton Nella, que já foi presidente, venha nos visitar, visite o GAP, visite a Salvipa, que eu sei que tem um plano específico para a feira do seu Volkswagen, pode ser a Robust, pode ser outros carros lá. Ayrton, muito obrigado por sua presença aqui também. Obrigado, Juarez. Obrigado à direção da Minuano em disponibilizar esse espaço aí para nós poder divulgar as ações do GAP aí, né, no decorrer do ano. E eu fico feliz, Juarez, porque quando a gente assume como presidente, você tem uma responsabilidade também depois de fazer a sucessão. E eu estou aqui do lado do meu amigo Alessandro aqui, que está desenvolvendo um trabalho magnífico à frente do GAP. O GAP ficou em boas mãos. Então, agradecer a ele por ter aceitado, né? E dar continuidade a um trabalho que a gente faz aí com relevância para o GAP e para a comunidade. Muito obrigado pelo tempo da Rádio Minuano, divulgar isso para a comunidade de um modo geral. E parabéns a vocês pelo tempo, por algo precioso que vocês têm disponibilizado ao GAP, que é exatamente o tempo. Considerações sobre o tempo. Um grande abraço a vocês, muito obrigado à nossa audiência.